Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar início ao trabalho desta tarde com os avisos. O NEPOM tem na sua estrutura alguns projetos sociais, que é a distribuição de cestas básicas e a entrega trimestralmente de enxoval para digestões. Então estamos sempre receptivos para recebimento de doações, a fim de que a gente possa dar seguimento aos nossos projetos. Temos os cursos que também ocorrem nesta casa às terças-feiras à noite, cujas inscrições estão abertas. Hoje teremos individual ou coletivo? Individual. Teremos após a exposição doutrinária o passo individual. Sempre fazendo, vamos dar início com a leitura de um texto do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito do Evangelho. Quem serve, prossegue. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, perguntando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem traficante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou certificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha a mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendi do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto, o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a serviço de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir e que em ser servido. Quem serve, prossegue. Envolvido na energia, reinante no ambiente, elevemos o nosso pensamento ao alto. Para mais uma vez, como sempre, pedir a proteção ao Mestre amado através do mensageiro de luz, que inicialmente inspira a todos nós, para que sejamos sempre receptivos a tudo aquilo de bom que com certeza nos será trazido nesta terra. Ao nosso irmão palestrante, para que possa estar imbuído e inspirado as melhores ideias. Aos irmãos encarnados e desencarnados, que por certo correram a esta casa em busca de um socorro, que possamos vibrar intensamente para servi-lo, dando o nosso carinho, atenção e as energias positivas.
Enfim, amado Mestre, te agradecemos por mais uma oportunidade que nos concede de trabalho. E em teu nome, com a tua bênção, damos por iniciados o trabalho desta tarde. O tema central do mês é o Reino de Deus, é a obra divina no coração dos homens. E hoje o subtema será: Senhor, ensina-nos a orar, com o nosso irmão Felipe Ribeiro, ao qual passa a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui esta tarde com vocês para podermos refletir um pouco sobre a questão da oração. Quando eu me deparo com esse tema, eu sempre trago para o meu dia a dia. Eu sempre me pergunto se eu tenho orado. Porque infelizmente, pelo menos é o que eu percebo, foi-se criado alguns estigmas acerca da oração. Por exemplo, normalmente só se ora na dificuldade. E normalmente só se ora quando vai dormir. Não criamos um hábito de oração. Tampouco criamos o hábito de incorporar a oração no nosso dia a dia. E aí eu trago aqui um pensamento atribuído a Mahatma Gandhi. Oração não é pedir, é um anseio da alma, é uma admissão diária das próprias fraquezas. É melhor na oração ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Porque a oração é o anseio do Espírito. A oração é uma necessidade que nós temos para nos conectarmos com o alto. No livro que me foi dado até para reflexionar, que é do Boa de Humberto de Campos, Espírito, a passagem retrata quando Jesus chega na casa de Pedro para poder orar. Em verdade, ele chega, vê uma situação, ora, e depois, na conversa que ele tem, ele discorre sobre a oração. E aí eu trago uma passagem do Evangelho, que está lá em Mateus. Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. E aí reforça o pensamento de Gandhi. Quando eu era mais novo, eu imaginava que Jesus ouviria minhas preces pelas palavras que eu dissesse. Então, eu achava que quanto mais bonito eu orasse, melhor seria. Eu seria ouvido. E aí me veio a época da evangelização uma pequena história que diz assim: todos os dias um homem entrava na igreja, se ajoelhava e dizia assim: oi Deus, sou eu, Lázaro. Só falava isso e ia embora. Dia após dia, ano após ano, ele entrava na igreja, se ajoelhava ao altar, sozinho, e falava: oi Deus, sou eu,
Lázaro. Transcorrido muitos anos, ele nessa rotina diária, ele veio a desencarnar. E quando ele no mundo espiritual abriu os olhos, eis que vê que está nos braços de Deus, e Deus lhe diz: oi Lázaro, sou eu, Deus. Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, meu Deus, não é pela quantidade. E Jesus veio justamente para combater à época os falsos profetas ou religiosos que diziam em praça pública as orações, palavras bonitas, só que nos seus corações, no seu íntimo, aqueles religiosos não vivenciavam o que eles diziam. Por isso que Mateus veio nos alertar que não precisamos orar em multidão, ou seja, orar para que outros vejam que estamos orando. Podemos orar em silêncio, no quarto, em segredo. E aí vem as lições valiosas que eu conheci no Espiritismo. Por exemplo, o Evangelho do Lar, que é aquele momento que você em sua casa se prepara para orar. Aconselha-se que seja um dia na semana, mas que você naquele mesmo dia, no mesmo horário, toda semana o faça. Que você se reúna com os seus que convivem contigo no lar para orar. Pega uma mensagem de um livro, lê, depois lê uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, conversa sobre, e depois ora encerrando. Coisa simples, minutos, 15 minutos, não é hora que você lê. Mas se as pessoas de minha casa, Felipe, não quiserem orar comigo, não tem problema. Façamos o Evangelho no nosso quarto. Façamos o Evangelho sozinhos, pois naquele momento, nossa casa, nosso lar, a gente será um ponto de luz em toda a comunidade em que a gente está. Então, podemos orar sós. Claro, se tiver pessoas para orarem conosco, é de extrema importância. Mas aí as pessoas se perguntam, e o que seria a prece? Allan Kardec também perguntou isso no Livro dos Espíritos, na questão 659. Qual é o caráter geral da prece? E os Espíritos responderam: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí, eu trago algumas passagens que eu tive com meu filho Benício, está agora com 4 anos. Quando já numa barriga, orávamos com ele, em que pese ele ainda está no útero. Quando nasceu, até hoje estamos criando o hábito da oração. Só que ele, naquela inocência de criança, enquanto eu faço uma oração um pouco mais longa, eu falo assim: pai, você agora quer orar? Ele quer. Ore, filho. Ele fala assim: oi, papai do céu, sou eu, Benício. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Somente. E aí eu falava assim com minha esposa, claro, era o entendimento dele, é o entendimento dele, mas é a simplicidade. Essa semana ele chegou: pai, está chegando o Natal. Eu falei: está, meu filho. Vou fazer minha cartinha para o Papai Noel. Eu falei: faça. Você escreve? Eu falei: eu escrevo. Aí eu escrevi o que ele dizia. Quando foi essa semana, eu falei assim: filho, vamos orar. Aí ele começou: oi, papai do céu, sou eu, Benício. Ó, Papai Noel. Aí já confundiu. Oi, Papai Noel, eu já pedi meu presente, viu? Eu falei: filho, o Natal é Jesus. Ah, pai, mas todo mundo se entende. Eu falei: não, tudo bem, mas ó, é Jesus. Ó, tá bom, ó, Papai do céu, fala para o Papai Noel.
Falei, filho, não é só pedir, mas Pai é Natal. E agradecer, você agradece, então vamos agradecer juntos. Porque nós vamos criando o hábito da oração. Porque a gente, infelizmente, acabamos deixando a oração para quando tem tempo. Se eu tiver tempo na hora de dormir, eu oro. E se eu não estiver fazendo, nada mais interessante. Por que eu digo isso? Porque em algumas conversas que eu tive com algumas pessoas, eu falava assim, o que é que você faz na hora de dormir? Aí as pessoas começam a relatar. E normalmente encerram assim, eu aproveito com aquela meia hora para dormir e vou me atualizar nas redes sociais. Eu não tenho, quando eu falo isso, o pessoal até estranha, eu não tenho. Minha rede social, malemar, o WhatsApp, só. E muito malemar, que às vezes eu demoro até 3 dias para responder. Mas as pessoas falam isso. Aí quando eu chego, e você ora? Ah, não tenho tempo. Eu falei, mas você não fica meia hora se atualizando? Ah, mas eu tenho que fazer. Se sobrar tempo, eu oro. E acabo orando angustiado, porque eu já estou cansado. E quando você acorda, você ora, Filipe, eu já acordo atrasado. Como é que eu vou orar? Eu vou me atrasar todo. Acorde um pouco mais cedo, não dá. O meu sono é sagrado. Então, olhe quando você estiver tomando banho de manhã, quando você estiver dormindo, tomando café, indo para o trabalho, ore. Eu não preciso fazer da oração todo mise-en-scène, porque eu tenho que fazer não sei o que antes. Não. A oração é a todo instante. Tanto é que Jesus nos disse, né? Uma sugestão, porque ele nada impôs. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Isso é o tempo todo. Mas quando nós vamos para o caráter geral da prece, que os Espíritos nos dizem louvar, pedir e agradecer, é porque no pedido costumamos pedir por nós ou por outrem. Mas é necessário a gente saber o que pedir. Temos que saber o que eu peço e o que eu não peço. Porque muitas vezes pedimos coisas materiais. Filipe, é errado? Não, mas não é somente isso. Porque eu não posso pedir para Deus, por exemplo, que eu não passe por provações na minha vida. Eu vou ter que passar. Faz parte do meu amadurecimento espiritual. Mas eu posso pedir que Ele me dê resignação, discernimento, paciência. Mas, quando eu peço, eu também tenho que sintonizar para ouvir a resposta. Possa ser que não seja aquilo que eu gostaria que fosse, mas, com certeza, vai ser aquilo que é necessário para o meu aprimoramento. Um dia Benício chegou para mim e falou assim: pai, eu caí na escola. Foi, filho, foi, pai. Eu caí e bati a cabeça. Falei: ô pai, tem que ter cuidado e tal. Vamos pedir a Papai do Céu que isso não aconteça. Vamos pedir. Aí a gente pediu. Passou um tempo, ele: pai, Papai do Céu não ouviu, porque eu caí de novo. Falei: filho, por que você caiu? Porque eu me joguei para frente e queria ver se ia doer. Falei: filho, você chorou? Não, tá vendo? Papai do Céu não viu, não doeu. Mas você se jogou porque você quis. Ele deixou o seu livre-arbítrio, a sua vontade. É, pai, não doeu não, tá vendo? Papai do Céu ouve. Porque muitas vezes é isso que a gente espera. Que Ele nos responda da mesma forma que a gente quer que seja. E aí eu vou muito para a minha relação com meu filho. Ele tem 4 anos. Se ele chegar para mim e falar assim: pai, eu quero uma faca, eu vou dar? Não. Eu vou dar aquilo que é condizente com o seu adiantamento moral e seu discernimento. É igual a Deus conosco. Não nos esqueçamos que somos seres eternos. Tivemos origem, mas não teremos fim. Tivemos origem quando fomos criados simples e ignorantes.
mas não teremos fim, porque os espíritos são eternos. Na nossa caminhada, nós vamos evoluindo, de acordo com as escolhas que nós fazemos. Então, ainda como seres imperfeitos, temos imaturidade, ou não possuímos maturidade para pedir exatamente aquilo que é necessário para o nosso aprimoramento. Porque a gente é imediatista. Eu só consigo ver aquilo que eu enxergo. Não consigo ver além no plano espiritual. Já Deus, por ser perfeito e nos conhecer, assim como eu tenho uma visão mais ampla do que o meu filho, eu não lhe dou exatamente o que ele pede. Assim é Deus conosco. Então, na oração, nós pedimos, mas também nós agradecemos. Temos que ter o reconhecimento, porque temos que agradecer por tudo que recebemos, as oportunidades, as bênçãos, as dádivas que temos diariamente. E aí, eu como Benício uma vez me disse: pai, eu vou agradecer pelo quê? Não ganhei nada. Falei: filho, você acordou hoje, você abriu o olho? Abri, pai. Onde você está deitado? Na cama. Onde é a cama? No quarto. E o quarto? Na nossa casa. Vamos agradecer por isso. Ó filho, estamos respirando. Que coisa boa. Aí ele chega: pai, tem uns amigos meus, que são os amigos que o circundam, que ele brinca a todo mundo. Ele chega assim: pai, estou brincando agora com o Pedrinho. Eu falei: filho, quem é Pedrinho? É meu filho, é seu neto, meu pai. E cadê Pedrinho? Está aqui, do meu lado. Meu filho mora onde? Mora aqui com a gente, pai, em nossa casa. E se ele é meu filho, vai morar onde, pai? Realmente. Pedrinho já me disse que não respira. Então, filho, vamos agradecer, é verdade, vamos agradecer. Porque temos muito que agradecer. Porque a gente ainda atrela os agradecimentos às coisas materiais que a gente recebe, o que é palpável. Aquilo que eu pego, eu agradeço. Mas e aquilo que eu sinto? Não. Eu não vejo o ar, mas eu o sinto, porque eu respiro, não vou agradecer. Então Deus nos oportuniza a todo momento ver as bênçãos dele para conosco. Mas também vamos louvar, contemplar ou glorificar, que é quando nós, na nossa prece, louvamos a Deus pela beleza, pela natureza, pela perfeição, por puro amor ao Pai. É quando nós reconhecemos a beleza, infinitude, plenitude e perfeição de Deus para conosco. Me disseram assim uma vez: nós, quando estamos no mundo espiritual, achamos que podemos tudo, porque enquanto espírito, nossa visão se amplia. Então, quando a gente vai reencarnar, costumamos pedir aos bons espíritos pagar tudo o que a gente tem que pagar para evoluir. Pagar no sentido figurativo. Devemos vivenciar tudo para evoluir. Só que Deus é tão bom que aquilo que a gente pede à vista, Ele nos dá parcelado. Porque Ele sabe que se a gente for viver tudo o que temos que viver, podemos não suportar. E aí eu trago uma passagem que eu costumo dizer sempre, que é importante para mim, que é o seguinte: quando eu era evangelizando, que eu estava lá no início da minha adolescência, no centro, eu cheguei para o meu evangelizador e falei assim, li uma passagem do Evangelho, que é os bons espíritas, os homens perfeitos. E aí eu falei assim: não, a partir de hoje vou me desapegar de tudo. Quero ser um homem de bem, como está no Evangelho, um homem de bem. Aí a Dilton chegou: Felipe, o que para você, como é que você vai fazer isso? Ah, Dilton, vou doar tudo que eu tenho. Vou pegar minhas roupas todas, vou doar, meus sapatos todos vou doar, minhas calças, bermudas, só vou ficar com 2, 3 de cada, porque eu não preciso de mais. Ele: não, interessante, muito bem, é importante você fazer isso. Mas se ao invés de você dar tudo, você só der aquele que você mais gosta, você vai pegar a camisa que você mais gosta e vai dar. A
bermuda que você mais gosta, vai dar. O tênis que você mais gosta, vai dar. Isso vai dar uma peça de cada, porque você trabalha em desapego. Para mim é difícil, né? Essas 3 peças que eu quero ficar, justamente era a que eu mais gosto. Eu ia dar aquela que eu não uso. Não. Se você quer evoluir e trabalhar o seu desapego, dê o que você mais gosta. Porque aquela que você não gosta tem a mesma função. Buriu no ego, perfeito. No ego e no apego excessivo que a gente vai falar. E eu falei, Adilton, aí eu não vou conseguir não, meu velho. Felipe, bem rapaz, o que é isso? Você não quer dar esse salto? Eu quero, mas não dessa forma. Vou pegar outra aí. Olha, Felipe, dê pequenos passos, mas que sejam passos consistentes. Não se violente. Faça aquilo que você está preparado, mas se esforçando para ir além. Eu falei, é verdade. Não dei a que eu mais gostava não, mas dei algumas. Aí eu falava, eu gosto de todas igual. Ele, não, tu não gosta não. Mas a gente tem que respeitar, lógico, mas nas nossas orações pedir a Deus que nos ajude, que seja aquela intuição, porque às vezes a resposta vem em torno de intuição. Pode não vir pela gente, pode vir pelo outro, mas temos que estar preparados para ouvir. E aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz assim: as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. A prece é a ação do bem. Porque falamos muito, mas não agimos tanto. A prece, a oração, como o próprio pós-fixo fala, é a ação também. Então a passagem que conta com Chico, que Chico estava indo a pé para o centro. E aí ele passou por um trabalhador amigo dele, que estava cedo trabalhando na roça. E aí se cumprimentaram, ele falou assim: Chico, está indo para onde? Estou indo para o centro orar. Vamos comigo? Aí o trabalhador: não posso, estou trabalhando. Estou arando a terra porque eu tenho que plantar para colher, para comer e vender. Aí Chico: não, mas o que é isso? Mas você tem que ter um momento de oração. Ele: é, Chico, não posso. E aí ele saiu. E ele começou a julgar aquele homem e seus pensamentos, quando Emmanuel apareceu. Por que julga-se, Chico? Não está vendo, Emmanuel? Ele tinha que estar comigo aqui orando. Ele: Chico, ele está orando. Está orando na sua ação. Ele está trabalhando e o trabalho dele vai gerar alimentos que vão alimentar os mais necessitados, porque ele faz o bem. E enquanto ele age, ele também ora. Ou queres que ele seja uma pessoa que só ore e não faça? Aí Chico reflexionou. Transcorrido um tempo, uma moça, uma trabalhadora do centro de Chico, chega para ele e fala assim: Chico, converse com o meu marido, porque ele não é cristão. Mas Chico: não, Chico, ele não é cristão. E como é ele com o próximo? Ah, Chico, ele é tão bom. Ele ajuda, e muito, Chico. E como ajuda? Se ele tiver um só e pedir, ele dá o que ele tem e fica sem nada. E como é ele em casa? Um santo. Ajuda a fazer tudo em nossa casa. Como é com os filhos? Um exemplo de pai. Amoroso, cuida, educa. Mas ele não é cristão, Chico. Graças a Deus, meu irmão. Por quê? Mais vale uma pessoa que não se diz cristã tendo ações cristãs do que aquele que diz e não é. Então deixe, mesmo que ele não professe da sua fé, agradeça a Deus por ele ser um homem de bem, como está no Evangelho, porque antes de sermos cristãos, temos que ser homens de bem. E aí eu volto para o pensamento de Gandhi, que é melhor termos nas nossas palavras, no nosso coração, ou no nosso coração, as palavras
para que as palavras não sejam vazias. Então, do que adianta eu orar se eu não vivencio, se eu não pratico, se eu não estou pronto? Então, que minha oração seja também um ato de ação. Vemos em Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Mas saibamos o que pedir. Por quê? Não significa que tudo o que pedimos obteremos, pois o Pai sabe o que é melhor para o seu filho, como eu já disse. Deus nos concederá a confiança, a coragem, a resignação e a paciência para passarmos pelas nossas atribulações, mas não impedirá que a gente passe. Claro que pelas nossas boas ações, claro que pela nossa evolução, podemos até ter atenuado, mas não impedirá que a gente passe por aquilo que é necessário para o nosso crescimento. E aí eu lembro muito da escola. A gente na escola temos que estudar para passar de ano. Não adianta somente eu ficar quieto na sala achando que se eu não fizer nada, Deus vai me incluir. Aí eu lembro muito, minha avó dizia assim para mim: meu filho, faça esse concurso. Eu falei: vó, mas eu não estudei, vó. Ô meu filho, não importa. Na hora da prova, você ora que Deus faz a prova por você. O conhecimento vai vir. Eu falei: vó, mas eu tenho que pelo menos fazer a minha parte. Sua parte vai ser se inscrever, meu filho. Eu fiz, não passei. Porque temos que também fazer a nossa parte. Não é orar e ficar lá em berço esplêndido e esperando que aconteça. Aí tem uma história que diz assim: uma cidade começou a chover. Começou a chover em uma cidade. E as ruas começaram a alagar. Aí um rapaz, quando começou a entrar água em sua casa, subiu no sofá. Passou um barco. São José, bora com a gente. Não, Deus vai me salvar. A água foi subindo, ele foi para o segundo andar. Nessa hora passou o bombeiro. São José, vamos, vim me resgatar. Não, Deus vai me salvar. E a água começou a subir, ele foi para o teto da casa. Nessa hora passou a polícia. São José, vamos, a água está subindo. Não, Deus vai me salvar. Nessa hora passou um enchente, uma onda pegou, levou e o arrebatou. Aí ele chega no mundo espiritual: oh Deus, poxa, orei tanto para o Senhor, o Senhor não me ajudou. Ele: como não, José? Mandei 3 pessoas para lhe socorrer, e nas 3 você negou ajuda, porque estava mais preocupado com as palavras do que com a ação. Então, Deus responde sempre, mas para nós ouvirmos o que a gente pediu, a resposta que a gente pediu, é necessário que estejamos em sintonia e tenhamos a consciência que não é como a gente quer, é o que é necessário para o nosso crescimento. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedides pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter. Pedir e obtereis não significa repousa e obtereis, indicação, atitude. A máxima é buscai e achareis, e não é descansai e achareis. Temos livre-arbítrio e vontade. Nem todas as circunstâncias estão submetidas à fatalidade. Nós fazemos escolha, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para ir e vir, fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito. E aí vem Paulo para nos dizer: nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É como eu falo muito no início, não é porque eu quero que eu devo.
Tem uma história quando eu era adolescente, lá para os meus 14 anos de idade, a gente, todo final de semana, eu, meu irmão e meus primos, costumávamos jogar bola na ABB, no clube da ABB, que fica em Piatã, em uma rua bem escondida. E meu pai, todo final de semana, levava a gente. Levava, se ele não ficasse lá, depois buscava, a gente ficava o dia todo no clube. E aí um domingo, meu pai falou assim: meu filho, vocês não vão porque eu não posso lhe buscar, eu só posso te levar. Mas pai, estamos em 4, a gente volta de ônibus. Meu filho, aquela região é muito perigosa, porque até você chegar na hora para pegar ônibus tem um longo percurso, e ali é perigoso. Não pai, estamos em 4, meu filho, eu lhe aconselho a não ir. Ah pai, mas eu quero. Tudo bem. Aí meu pai deixou eu, meu irmão e 2 primos meus no clube. Quando era por volta de 4 horas, a gente resolveu voltar. Estávamos com a bola, viemos no toquinho, andando. Quando entra na rua do Costa Verde, que é uma transversal ao principal, veio um grupo de uns 15 meninos. Aí eles chegaram para a gente, passando, que bola bonita, já pegou a bola, que bom, obrigado pelo presente. Eu falei: eu não te dei? Deu sim. Aí já pegaram a nossa bola. Nessa hora, começaram a ameaçar a gente. Meu irmão falou: vamos correr. Começamos a correr, só que eu era o último. Quando eu passei, comecei a tomar tapa. Agressão livre e gratuita. Logicamente doeu muito em mim. Terminei a corrida, entramos no Costa Verde, peguei o orelhão e liguei para meu pai chorando: pai, fui agredido, por favor, venha me buscar. Meu pai não falou nada. Vocês estão aonde? No Costa Verde, daqui a pouco eu estou aí. Veio me buscar, sentou comigo. O que foi que teve? Não pai, aconteceu aí, relativo que aconteceu. Ele está vendo, meu filho? Eu te avisei. E quando fala isso, até hoje dói no coração. Eu falo: eu te avisei. Não me deu sermão, não falou nada, só falou isso: eu te avisei. Aprenda a ouvir quem viveu mais. E aquilo ficou na minha mente. Das outras vezes, falei: pai, eu só não posso levar hoje. Nem falava mais nada. Não insistia, não falava nada. E muitas vezes é assim que Deus age conosco. Nós temos o livre-arbítrio para a gente. E aí tem aquela máxima: a colheita é opcional, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Meu pai não precisou discorrer sermões para que eu aprendesse a lição. Desde então, o que ele fala eu ouço, porque ele só fala para o meu bem, ele e minha mãe. É Deus conosco. Então, quando a gente pedir, seremos ouvidos. Mas será que queremos de fato a resposta que vai ser dada? Pedir e não perseverar à espera de um milagre. A prece não muda a natureza nem o curso das provações, como está no livro dos Espíritos. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e se abrir-vos-á. Porque Deus nos ouve. Então devemos orar, trabalhar e aguardar com confiança, fazendo o que nos cabe, fazendo a nossa parte. Quando Mahatma Gandhi quis, pela paz, libertar a Índia, ele não se preocupou em dizer, somente em dizer, ele agiu. Jesus, de igual forma, numa escala muito maior. Quando ele aqui veio para ensinar a humanidade, ele não somente disse, ele agiu. Ele, em diversas passagens, ao momento que ele se retirava para orar para o Pai,
ou para orar com o Pai, e depois voltava para continuar a sua vida. Mas ele, nas passagens em que está explícito que ele se retirava para orar, já nos alertava da importância da oração. Porque a oração, já que não são palavras bonitas, muitas vezes eu não preciso nem dizer para orar, basta eu pensar. Porque a oração, ela se dá pela transmissão do pensamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A gente, para orar, basta sintonizar com o pensamento, consequentemente, com o nosso coração. Quando nas minhas vivências mediúnicas na infância, que algumas vezes eu acordava com os espíritos gritando, me chamando. A primeira vez ele me acordou, ele falou assim: Felipe, eu quero conversar. Eu falei: mas eu não quero. Mas eu quero conversar. Eu falei: mas eu não vou ouvir. E tapava meus ouvidos. Aí o espírito falava: não adianta, você vai continuar me ouvindo. Aí eu falava: mas eu não vou falar. Não adianta, você não precisa dizer para que eu escute. Eu quero falar. Falei: mas eu não quero ouvir. Se você quer falar, vamos amanhã para o centro. Não, tudo bem. Aí eu dormia. No outro dia, normalmente era sábado, sexta ou sábado, a Combem abria, eu ia para o centro. Não estava vendo o espírito, mas eu ia para o centro. Às vezes o centro estava fechado, eu ficava na porta esperando a tia Noélia chegar para abrir para o centro. Aí quando ela chegava, eu entrava no centro, conversava com ela e ia embora. Aí eu falava com ela: vim deixar mais um. E deixava no espírito me acordando de noite. Eu ia para casa. Felipe, ele ficava lá, não tenho a menor ideia. Não sei. Só sei que eu fazia o que me competia fazer. Nem sempre gostava. Porque tinha vezes eu queria acordar e não ir. Mas eu via aquilo como um dever meu, não uma obrigação, mas um dever. Que eu queria ajudar. Que eu não podia ficar parado, porque se eu não fizesse, de noite de novo ele aparecia. Se não ele ou outro. Então eu percebi que se eu fizesse o bem, eu seria o maior beneficiado. Eu não precisava dizer, dizia para a tia Nova. Mas depois ia embora. E aí, no Evangelho consta que há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo os Deus as nossas necessidades, inútil se torna lhes expor, e acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem ser as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Se Deus é bom e perfeito, tudo sabe, tudo vê, o que eu vou pedir ele já sabe, então eu não preciso. Será? Será que a gente é tão orgulhoso assim a ponto de não poder expor a Deus os nossos desejos? E aí, no Evangelho vai nos esclarecer, sem dúvida alguma, as leis naturais, porque se a gente acreditar que tudo é fatalidade em nossa vida, a gente tira de nós o livre-arbítrio. Eu não preciso pedir, porque Deus sabe de tudo, está tudo escrito, e o nosso livre-arbítrio onde fica? Há leis que não podem ser abrogadas. Quais são? Nós não sabemos. O que nos compete é vivenciarmos os princípios cristãos e a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E a caridade não é somente a material. E a oração é uma das formas que nós temos de praticar a caridade moral. Porque mesmo que eu não possa nada fazer em termos físicos,
eu posso orar para ajudar. E para o Espiritismo, vai nos esclarecer que a oração não está nem na quantidade e nem na qualidade das palavras, mas sim nos sentimentos que nós impomos nas palavras que declamamos, seja oralmente ou seja pelo pensamento. A minha oração vai ser transmitida pela força do sentimento que eu imponho. E a oração é tão importante, mas tão importante, que Jesus, a única passagem que ele mostra na oração, que ele nos ensinou, foi a oração dominical, que é o Pai Nosso. Que ao mesmo tempo nós pedimos, louvamos e agradecemos. E no livro de Humberto de Campos, peço licença para ler, porque minha capacidade de gravar ainda não está tão grande. A oração do Pai Nosso você vai encontrar em Lucas, no capítulo 11, versículos 1 a 13, e Mateus, capítulo 6, 9 a 15, e também no 7, do 7 a 11. Como está lá na Boa Nova de Humberto de Campos. Porque pediram para Jesus que os ensinasse a orar. Muitos de nós, há um capítulo no Evangelho só de preces, coletânea de preces, ali para nos ajudar, que às vezes nós estamos com pensamentos tão organizados para orarmos. Mas Humberto de Campos, nessa parte, diz assim: quando pediram a Jesus que ensinasse a orar, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, e prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Porque na oração dominical a gente encontra a verdadeira fórmula para a nossa reabilitação. Foi a única passagem que Jesus nos ensinou de forma explícita uma oração. Ele nos lembrou que através da oração que a gente vai conseguir unir forças para continuar a nossa caminhada. Não à toa, nos trabalhos daqui do centro, onde for, inicia-se e termina-se com a oração. Então vamos nos lembrar sempre de orarmos. E para finalizar, eu trago aqui uma poesia de Antero de Quintal, que está no livro Parnaso de Além do Túmulo, do Senhor Fala com Chico. Mão divina. A luz da mão divina sempre desce, misericordiosa e compassiva, sobre as dores da pobre alma cativa, que está nas sendas lúcidas da prece. Se a amargura das lágrimas se aviva, se o tormento da vida recrudesce, aguardai a abundância da outra messe, de venturas que é da alma rediviva. Confiando, esperai a providência, com os sentimentos puros diamantino, lendo os artigos ríspidos da lei. Os filhos da piedade e da paciência encontrarão nos páramos divinos a paz e as luzes que é o nós.
Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. Em nome da direção da casa, gostaríamos de apresentar os nossos agradecimentos ao seu irmão Felipe, pela forma tão tranquila, objetiva e segura, consistente, que nos mostra a importância da oração, da importância e da necessidade de sabermos orar, que talvez seja um ponto básico para o nosso crescimento espiritual. Que outras vezes você possa vir a esta casa trazer de uma forma tão didática, simples e objetiva os conhecimentos que a doutrina nos propicia. Esqueci no primeiro momento de consultar os internautas para curtir, comentar, compartilhar e também contribuir dentro do possível, dentro do livre-arbítrio, com os projetos sociais da casa. Sejam bem-vindos e continuem assistindo os trabalhos do negócio. Feito isso, vamos nos preparar para a oração final, informando que no próximo sábado o subtema será Vigiai o teu espírito ao longo do caminho. Eu, irmão, já mencionei. Feito isso, vamos nos acomodar, continuar essa sintonia com o alto e buscar as bênçãos do Pai Maior. Começamos a abertura dos trabalhos da tarde com um texto do livro Fonte Viva que nos exorta e nos desperta da necessidade e da importância de servir, acoplado com os conhecimentos e as informações da necessidade de orar. Então vamos aproveitar essa dádiva recebida nesta tarde, que possamos sempre buscar a oração, como foi dito pelo nosso irmão, e dentro da oração, que nos possibilite e nos desperte cada vez mais, a cada momento, que a gente possa servir, pois o Mestre nos deu e cada um de nós tem dentro de si um potencial que pode colocar à disposição de Deus. Santo amado Mestre, te pedimos que reforce e fortaleça essa vontade, para que possamos ser, cada dia e cada momento, o servo de Deus. Obrigado por tudo, por esse banquete que nos forneceu nesta tarde, que possamos estar sempre receptivos a receber os ensinamentos e propagá-los, divulgá-los. E que possamos estar sempre firmes no trabalho, que essa casa possa estar sempre edificada no desiderado de servir a Deus. Obrigado, amado Mestre, por tudo que eu nos concedeu. Em teu nome e com a tua permissão. Estamos por encerrar os trabalhos desta tarde. A história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou. Quando a estrela ao te admirar correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor. Estranha brisa acalmou os tormentos
que assolavam os pobres mortais, como se encanto, sem mágico alento, amenizasse cruéis sentimentos e por um tempo os guindasse a paz. Correste aldeias vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus, foste irmão das estrelas, da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada um que te ouviu se ergueu. Teu toque doce de afeto curava, tua voz de amável razão consolava, tua nobreza no olhar encantava, tua mansidão no calar conquistava, e tua força de amar transformava. Meu mestre amor, nobre Cristo Cordeiro, meu homem anjo chamado Jesus, marcaste almas sedentas de afeto com a cicatriz do amor verdadeiro, e assim amando morreste na cruz, e assim amando venceste a morte, venceste o mundo que a ti se ajoelha, te suplicando que de novo voltes para matar a saudade que escorre da marca do teu amor, que nos quer